Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Com essa palavra eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de adentrarmos aqui essa palavra que Deus pôs no meu coração hoje de comentar com vocês, eu quero só fazer aqui uma contextualização. Hoje foi um dia bastante pensativo para mim, aquele dia de bastante apreensões, que parece que a gente não tem saída, tantas coisas para resolver e a gente não vê saída. Diante daquela angústia, eu me lembro bem de um colega meu, quando ele me disse, um pastor amigo meu, desculpa gente, eu estou gravando em casa e passa carro na rua e faz barulho, mas ele me disse assim, que muitas vezes os piores momentos da vida da gente é quando Deus tira para nos abençoar. Ele disse que quando você quer água fresca, você não sobe para o cume de um grande monte, de uma montanha, você vai para um vale, porque é lá no vale que você vai encontrar água fresca. E muitas vezes, naquele momento de mais angústia, de mais dificuldade, que às vezes a gente não acha saída, é nessa hora que Deus quer que nós olhamos para Ele e confiamos nele. E hoje, diante desse dia tão assim angustiado, eu senti Deus do meu lado, eu senti Ele comigo. Naquele instante onde eu não achava saída, eu fiz como o rei Davi. Davi, o que aconteceu com ele? Davi, todo mundo sabe, ele estava correndo de Saul, ele estava numa situação difícil. O rei Saul tinha todo o exército que vinha no encalço do rei Davi. Davi não era rei ainda, apesar de já ter tido a unção, mas ainda não havia assumido o trono. Naquele espírito de inveja que fazia com que o rei Saul perseguisse Davi, Saul não cessava de persegui-lo. E num determinado instante, numa dessas caçadas que Saul fazia a Davi, Davi cometeu um grande descuido, talvez até por providência divina para nos trazer lições hoje. Davi comete um erro estratégico. Ele esconde de Davi, foge de Davi e vai para um cume de uma montanha. Ele não poderia ter feito isso, não poderia. Por que não poderia? Porque lá no cume da montanha, Saul cercava ele, e não tinha como ele descer mais. Ali acabava a água, não ia ter água, acabava o alimento, não tinha como mais ele ter acesso a nada. Ou seja, para Saul então, vencer Davi, não precisava de guerrear. Ele só bastava cercar e ficar quieto, e deixar, que o tempo se encarregaria então de destruir Davi. Davi então, diante daquela circunstância, na hora que ele percebeu a situação, que não tem mais jeito, ele olhou e viu, não adianta, para mim agora acabou, não tem mais chance. Mas eu acho interessante que quando para nós, para o ser humano, acaba a saída, muitas das vezes é só nessa hora que nós lembramos que ainda tem saída, não acabou, tem saída. Davi então naquela hora ele olha para todos os lados, ele olha, não tem jeito, todo jeito ele tinha que passar onde estava o exército de Saul, e ele não tinha homens suficientes para enfrentar o exército de Saul. Então naquela hora ele olha e diz, de onde pode vir um socorro para nós aqui? De onde? Por onde? Naquela época não tinha helicóptero para descer por cima, naquela época não tinha condição dele ligar e pedir uma ajuda para um outro rei, não tinha como, ele estava cercado e acabou. Ele olha, então, eu olho para todos os montes, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? Aquela pergunta, sem dúvida nenhuma, era uma pergunta retórica, era uma pergunta que Davi sabia muito bem a resposta, porque afinal de contas, a Bíblia diz que ele era um homem
segundo o coração de Deus. Então ele sabia muito bem de onde vinha o socorro dele, mas ele fez uma pergunta retórica, só para ele mesmo dar a resposta. Então ele pergunta: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele mesmo responde. Eu imagino que quando ele faz essa pergunta, aqueles homens que estavam com ele pensam: quem? Não sei. Meu Deus, se Davi perguntou para onde, quem pode nos socorrer? Porque realmente acabou, porque Davi é um estrategista militar. Se ele falou, acabou. Quem sabe que aqueles homens naquela hora cutucaram com o outro: John, você tem uma ideia? Quem pode nos ajudar? Não tem. Já pensei também, não tem. E você? O rei está perguntando de onde vem o socorro. Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma... Quem? Não sei também não. Ei, você... Mas ninguém sabia. Mas Davi, ele próprio responde, porque ele sabia. De onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei a angústia que você está passando, eu não sei a dor que você está passando, eu não sei o problema, por maior que seja, que você está passando, eu não sei, não faço ideia. Mas eu sei de uma coisa: você pode não ver saída, mas a sua saída vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós estamos passando por momentos tão difíceis. Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, 3 de junho de 2021, bem no auge de uma pandemia que está assolando o mundo inteiro. Todo dia é anúncio de mortes, é luto no Facebook, nas redes sociais afora aí. É luto, tantos entes, tantos parentes, tantos conhecidos, pessoas que nós conhecemos, que está indo. Outro dia eu mesmo quase morri, inclusive até um exemplo bacana a contar. Eu passei por isso, eu peguei Covid, e foi bem no auge do que estava o ano passado. Eu não conseguia vaga no hospital, eu não conseguia, eu tentei, eu fiz de tudo e fui ficando ruim. O médico, um dia ele passou: olha, nós não temos condição de te atender porque não tem vaga, mas nós vamos te passar a receita, você vai para casa, toma um remédio lá e vê o que acontece. Nós não podemos fazer nada, disseram para mim. Eu peguei essa receita, eu ainda estava bem, estava andando, com muita febre, mas andando, e vim para casa, peguei o telefone, comecei a ligar para as farmácias, ligar para uma, para outra. A resposta era a mesminha: nós não temos esse remédio. Eu peguei essa receita numa segunda, e eu fui ficando mais ruim, e não tinha saída. Eu estava com dinheiro, mas eu não consegui comprar o remédio. Sabe o que é isso? Deus fala comigo e com você, que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é bacana aqui na terra, é portas que se abrem, mas ele não é tudo. E muitas vezes ele não é nada, porque para mim ele não estava sendo nada. Não tinha saída, não tinha como eu pegar um avião e viajar para outra cidade, outro lugar, porque lá estava do mesmo jeito e também os aviões não me levavam. Se eu fosse de ônibus, os ônibus não me levavam. Se eu fosse de carro próprio, não tinha ninguém para ir comigo, porque ninguém ia comigo. Uma pessoa com Covid, cheio de vírus, ninguém vai junto. Eu não conseguia mais andar de carro e pilotar aí tantos quilômetros, 100, 200, não dava conta. Eu tinha o dinheiro, mas não achava o remédio, eu estava morrendo. Chegou na quinta-feira, eu já custando andar. Chamei o Uber, pus máscara, fui para o hospital, cheguei lá e implorei: eu vou morrer. Já custando falar, e muita fé. Estava para cozinhar, custando a falar. E eu implorei, falei: olha, se vocês não me cuidar, eu vou morrer, que para mim já acabou. E eles: não tem como, nós não temos condição de fazer nada. Então eu voltei para casa desiludido. Eu falei: Deus, agora é só o Senhor, para mim não tem saída. Acabou, não tem saída. Agora ir para casa. Os parentes queriam vir para me ajudar. Eu falei: não vem ninguém, porque não tem como, ninguém pode me ajudar. O dinheiro na carteira, mas eu não conseguia aviar a receita médica.
Voltei para casa tão desiludido e fiz como Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olho para todos os hospitais, qual pode me socorrer? Estou com uma receita para comprar remédio, qual farmácia pode me vender? Mas nenhuma podia, porque não tinha aqueles remédios, porque a população, todo mundo, quando chegava um remédio, era meia hora, já acabava, e não tinha como. Então não conseguia. Eu já muito ruim, quando chegou na sexta-feira de manhã, a farmácia havia me explicado mais ou menos, eu não me lembro bem, mais ou menos assim, que se não chegasse na sexta de manhã, quando chegasse tinha que ter um processo da burocracia, não sei o que lá mais, e só na segunda, se não chegasse na sexta, só na terça-feira. Aí quando chegou na sexta-feira, eu liguei para as farmácias, a mesma história: não temos o remédio. Não tem. Naquela hora, meus queridos, eu vi que para mim não tinha mais jeito. Eu falei: Deus, se o Senhor não fazer um milagre, acabou para mim. Eu não aguentava mais, eu já estava custando respirar, febre muito alta, eu ficava com alucinações de tanta febre. Eu não comia, 15 dias sem comer nada, custava andava 1 metro, já estava querendo cair. Eu fiz como Davi: não tem saída. Só porque, graças a Deus, meus queridos, todo mundo quer sarar, mas se naquele momento chegasse a minha hora, vocês não fazem a alegria que eu estava de saber que Deus estava me chamando, eu iria. Eu sabia que se fosse a hora, o céu estava me aguardando, porque o céu é minha pátria. Mas naquele instante, irmão, quando não tinha mais saída, eu liguei até umas 10 horas da manhã, não tinha mais. Quando foi lá para as 11 horas, alguma coisa, não me lembro bem, em torno disso, um pouquinho depois, que eu já havia descartado, não tem saída, agora é preparar para morrer, de repente, alguém liga para mim: estou com o seu remédio, estou com o seu remédio, havia a sua receita. Alguém que nunca me viu, não me conhecia, um oficial da polícia, meu irmão é oficial da polícia também, ele mora em outra cidade, ele entrou em contato com alguém aqui, e não sei como, mas eles conseguiram, na última hora que não tinha mais saída, o socorro veio do Senhor, e eu tomei aqueles remédios que o médico havia me passado, e 4 dias depois eu já estava comendo, já estava feliz, já estava normal, já tinha passado o Covid, já estava tudo muito bem, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você passa, mas seja o que for, seja aquela hora que você olha que não tem mais saída, acabou, eu quero dizer para você: a saída nunca acaba, porque quem serve o Deus de Israel sempre lhe tem saída. A saída sempre virá, porque o Senhor, o Rei do Universo, o Deus de Israel, Ele nunca te desamparará, Ele estará do seu lado, Ele estará junto de ti. Confia nele, confia, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é o Senhor, Ele traz o socorro, assim como Ele socorreu Davi, que dispensa esse comentário, porque nós sabemos muito bem o que aconteceu. Ele está aqui para acudir você também, Ele está aqui também para resolver o problema seu. O Senhor Jesus disse lá em João 7:15, me perdoe, eu confundo às vezes com 7:15 ou 15:7, alguma coisa assim, eu tenho dificuldade de gravar referências bíblicas, mas o Senhor Jesus, Ele disse lá: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir o que quiser que vos será feito. Na versão NTLH diz: se vocês continuarem unidos a mim, e as minhas palavras vocês guardarem dentro do coração de vocês, abraçar as minhas palavras, não soltar, vocês podem pedir o que vocês quiserem pedir, que vai ser atendido. Meu amigo, então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, porque se você está unido com Ele, você não abandonou o Senhor, pode ter certeza que Ele vai te atender. Passa o vale, que passar não desanime. A Bíblia diz lá nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Eu não sei o que você está passando, mas seja o que for, confia, entrega a sua vida nas mãos de Deus, que ele tudo fará por você. E você, na hora dele, você vai vencer, você vai triunfar. Não murmure, passa a sua angústia em silêncio. Se você for, às vezes, não aguentar, conversa com alguém, não conversa com o Geazi, conversa com o Eliseu. Chame o seu pastor para conversar com ele. Não fique falando para qualquer pessoa os problemas seus. Não, guarde, é para você o problema. O máximo, desabafa para o seu pastor, porque ele pode ajudar você. Mas confia no Senhor, passa, porque o vale vai passar. Não há vale que não passa. E saibas que quando você atravessar o vale, você vai atravessar com a sua aljava cheia de pedras preciosas. Você vai atravessar de lá com o seu cântaro cheio de água fresca, porque o Senhor fará isso por você. Deus abençoe você e curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe.